A origem de tudo sempre fascinou a humanidade, não é mesmo? Mas foi apenas no último século que a ciência realmente conseguiu abrir uma janela clara para o passado do cosmos. Nessa nossa explicação de hoje, a gente vai mapear de forma visual e bem direta as evidências científicas concretas por trás da teoria cosmológica dominante. Vamos desbravar essa jornada incrível. Sempre que se fala no Big Bang, vem logo à mente aquela imagem clássica de cinema, com uma explosão colossal e ensurdecedora. Mas o que exatamente essa expressão quer dizer na prática? A verdade científica por trás disso é infinitamente mais fascinante e bem diferente do que a cultura pop costuma mostrar. Para começar, é fundamental a gente limpar o terreno e derrubar o maior mito de todos logo de cara. O Big Bang não foi uma explosão acontecendo dentro de um espaço que já existia, como uma bomba explodindo no meio de uma sala vazia. Na verdade, foi a rápida expansão do próprio espaço. Toda a matéria, a energia e até o tecido do espaço e do tempo começaram a esticar juntos. E o mais incrível é pensar que nunca existiu um lado de fora para se observar isso, simplesmente porque tudo que existe estava e continua contido lá dentro. Nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos. 1. O grande mito da explosão. 2. Os primeiros segundos do universo. 3. A Era da Luz. 4. O calendário cósmico. E, fechando a conta, as evidências da expansão. Parte 1. O grande mito da explosão. Tem uma distância imensa entre aquilo que o senso comum imagina e o que os dados astronômicos realmente mostram. A questão central aqui é que a teoria descreve a evolução da estrutura do universo, e não o surgimento dele a partir do nada absoluto. O modelo reconstrói a história voltando no tempo até um estado que era extremamente denso e superaquecido. É muito melhor imaginar o universo como a superfície de um balão que está sendo inflado sem parar, onde o espaço entre as coisas vai gradualmente esticando, em vez de pensar numa detonação catastrófica. E quando a gente fala nessa expansão de espaço, a escala de tempo é um negócio de cair o queixo. 13,8 bilhões de anos. Esse foi o tempo que levou para transformar aquela densidade inicial extrema nas estruturas complexas, galáxias e planetas que existem hoje. Avançando para a parte 2. Os primeiros segundos do universo. E aqui a gente precisa voltar no tempo não bilhões de anos, mas para as primeiras e minúsculas frações de um único segundo de existência. Nesse início totalmente caótico, na chamada Era de Planck, o cosmos inteiro estava espremido num espaço bilhões de vezes menor que um próton. Logo em seguida veio a inflação cósmica. Numa fração ínfima de segundo, tudo aumentou de tamanho bilhões de trilhões de vezes, expandindo muito mais rápido que a própria velocidade da luz. E foi isso que impediu a matéria de colapsar num buraco negro gigante logo no início. Pouquíssimo tempo depois, as coisas deram uma leve esfriada, inaugurando a chamada Era dos Quarks. Mas quando se fala em dar uma esfriada, é tudo muito relativo. Nessa fase, a temperatura ainda batia a marca absurda dos 5,5 bilhões de graus Celsius. Era a famosa sopa primordial conhecida pela ciência como plasma de quarks e gluons. Num ambiente tão superenergético assim, partículas básicas como prótons e nêutrons não conseguiam se juntar de jeito nenhum. Tudo viajava solto e caótico, num cenário completamente opaco e fervilhante. E é justamente no meio desse extremo todo que mora um dos maiores quebra-cabeças da ciência moderna. Segundo os cálculos, essa sopa inicial deveria ter gerado matéria e antimatéria em quantidades rigorosamente iguais. Se isso tivesse acontecido, elas teriam se aniquilado por completo num grande clarão, deixando para trás só energia radiante. Mas de forma quase milagrosa, rolou um desequilíbrio mínimo. A matéria teve uma ligeira vantagem sobre a antimatéria. Essa matéria vitoriosa é, literalmente, tudo que compõe o mundo ao nosso redor agora. Parte 3. A Era da Luz. A gente viu que o universo primitivo era denso demais para a luz sequer conseguir viajar, certo? Era uma grande escuridão opaca, mas isso finalmente estava para mudar. Só que precisou de muita paciência cósmica para isso acontecer. Foram exatos 380 mil anos de expansão e resfriamento até a temperatura cair o suficiente. A partir desse momento crucial, os elétrons que voavam descontrolados em altíssima energia puderam ser capturados para formar os primeiros átomos neutros, predominantemente o hidrogênio e o hélio. E foi assim, com a poeira cósmica baixando, que a luz finalmente encontrou espaço para fluir livremente. E isso ilustra com perfeição uma das maiores descobertas do século passado. A radiação cósmica de fundo não é só uma ideia no papel, ela é tangível.
Essa é a primeira luz de todo o universo, os fótons originais liberados quando aquele nevoeiro primordial clareou. E o mais bacana é que, por conta da expansão contínua do universo, essas ondas de luz foram esticadas e hoje em dia só conseguem ser detectadas como micro-ondas. Quer um fato surpreendente? Cerca de 1% daquele chiado clássico nas TVs antigas fora do ar era causado justamente pela captação dessa mesmíssima radiação fóssil. Entrando na parte 4, o calendário cósmico. Como é que a gente consegue visualizar essa imensidão de bilhões de anos e transformar isso em algo que faça sentido no dia a dia? Pegando emprestada uma brilhante analogia do mestre Carl Sagan, vamos comprimir os 13,8 bilhões de anos do universo nos 12 meses de um calendário de parede. O Big Bang acontece logo no primeiro segundo do dia 1º de janeiro. Parece loucura, mas o nosso sistema solar só vai se formar muito lá na frente, no dia 1º de agosto. A primeira vida primitiva na Terra só aparece em 15 de setembro. Quase todo o restante do ano é dominado pelas lentas engrenagens da evolução geológica e biológica, até chegarmos ao esperado último dia. Dando zoom nessa véspera de Ano Novo cósmica, a mudança de perspectiva é um choque. Os primeiros ancestrais primatas aparecem às 10h15 da manhã. Os humanos com a nossa anatomia atual entram em campo só aos 45 do segundo tempo, às 11h54 da noite. E aquelas pirâmides do Egito, que a gente tem como o ápice da antiguidade, foram erguidas faltando míseros 10 segundos para meia-noite. Toda a civilização humana registrada cabe num rápido piscar de olhos dentro desse vasto calendário. E chegando à nossa parte 5, as evidências da expansão. Um modelo tão complexo como esse jamais seria aceito unanimemente pela ciência se dependesse apenas de dedução matemática. É preciso ter provas robustas. Basicamente, existem 3 pilares irrefutáveis sustentando essa teoria toda. Primeiro, observações clássicas como a lei de Hubble, baseada no trabalho do Georges Lemaître, confirmando que quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se afasta da Via Láctea, provando que o espaço realmente estica. Em segundo lugar, como a gente já conversou, aquele eco fóssil detectável da radiação cósmica de fundo. E em terceiro lugar, os modelos de física previram na ponta do lápis que o universo primordial geraria cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio. E é exatamente sem tirar nem pôr o que se observa na composição real das galáxias mais velhas conhecidas. É a teoria e a observação de mãos dadas. Ainda assim, seria ingenuidade dizer que sabemos de tudo. Existem mistérios enormes em aberto, como o próprio caso do desequilíbrio da antimatéria. Mas como bem lembrou Carl Sagan certa vez, a ausência da evidência não significa evidência da ausência. Esse provérbio mostra bem que a ignorância temporária de hoje é o motor que impulsiona a próxima grande descoberta de amanhã. Tem muito oceano para ser navegado ainda. E para fechar nossa explicação de hoje, fica um questionamento que define a verdadeira fronteira atual da astronomia. Sabe-se que uma força oculta batizada puramente de energia escura não só continua expandindo o universo, como está bizarramente acelerando todo o processo há bilhões de anos. Entender de onde a gente veio, através do Big Bang, escancar as portas sobre o mistério de para onde estamos indo. Quais forças não descobertas ainda vão ditar os rumos desse próximo ano cósmico? Bom, esse é o próximo grande capítulo. Muito obrigado por acompanhar essa análise fascinante. Que a curiosidade pelos mistérios do espaço continue viva por aí.